Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma santa e abençoada tarde a todos. Vamos falar um pouco daquele vídeo daquele falso profeta, esse profeta de Satanás aí, esse falso pastor, o pastor Cláudio, né? Pastor do diabo, né? Esse discípulo de Satanás. Porque ele diz aí que pregou dentro de uma igreja católica, né? Igreja Católica Apostólica Romana. Com toda certeza esse sacerdote lá também é um protestante, não tenha dúvida disso. Porque o diabo é muito astuto. Aonde tem obra de Deus, ele enfia o rabo dele no meio. Tá? E é bom nós sabermos disso agora, porque o protestantismo está crescendo muito dentro da nossa própria igreja. Por que isso está acontecendo? Tem muitos protestantes católicos dentro da nossa própria igreja. E quais são eles? São aqueles que compactuam obras infrutuosas das trevas, ou seja, coisa do protestantismo dentro da nossa igreja e dentro da nossa casa. Aquelas pessoas que ouvem música protestantes, né, que ouvem coisas de protestantismo, eles são protestantes e nem estão percebendo, estão cometendo pecados gravíssimos, porque eles estão fazendo a propaganda do inferno dentro da sua própria casa, dentro da sua própria igreja. Em Efésios 5,11 fala assim: não sejais participante das obras infrutuosas das trevas, antes denunciai, é ordem de Deus. Todo protestantismo, sem nenhuma dúvida, todos, se não se converterem e voltarem para a igreja católica, a sã doutrina, a católica apostólica romana, é claro, né? Já tem umas igrejas católicas aí também que é do diabo. Então é bom saber que a igreja católica apostólica romana vai direto para o inferno. Porque Deus é espírito de libertação. Por isso ele fez uma só igreja para libertar o povo. Satanás é espírito de confusão, fez várias para confundir o povo. Deus é espírito de união, Satanás de divisão. Deus fez uma igreja para unir o povo. Satanás fez várias para deixar o povo dividido. Em tudo o demônio ele se coloca a mais do que Cristo, maior do que Cristo. E não é nada esse carniceiro perante a Deus. Não é nada. Ele só é alguma coisa com esse aí que está prestando culto para ele, como o protestantismo. Porque em São Mateus capítulo 16, 18, Deus diz assim: Pedro, tu és rocha, e sobre ti eu edificarei a minha igreja. A minha igreja, não foi as minhas igrejas. Pedro, tu és rocha, sobre ti edificarei a minha igreja. Cefas. Ele deu o nome de Pedro, Cefas, Simão, aquele que ouve. Cefa é rocha. Ele disse isso com toda clareza. A minha igreja, não disse as minhas igrejas. Se fosse para fundar outras igrejas, o próprio Cristo teria fundado. Mas ele é um só Deus, e sendo um só Deus, uma só igreja. Não deu autorização para mais nenhum homem fundar outra. Mas veio o diabo, tirou Martim Lutero de dentro da Igreja Católica Apostólica Romana e em torno de 1503 fundou o protestantismo e falsificou a Bíblia. Né? Tirou 7 livros santos, porque 7 na palavra de Deus é perfeição. Então Martim Lutero tirou 7 livros, perfeito. Tirou do capítulo, do livro de Daniel, do capítulo 3, do versículo 24 ao 90. O diabo também tirou da Bíblia protestante. Tirou do livro de Esté, capítulo 10 ao 12. Tirou também. E falsificou onde fala de Nossa Senhora, adulterou. Mas não só de Nossa Senhora, dos santos também. Mas ele tirou esses livros por quê? Por exemplo, Baruque fala por que tem que pedir perdão dos nossos pecados ao sacerdote, fala da intercessão de Nossa Senhora, de Santa Glória. Tirou Tobias 3,16 também, fala da intercessão de Nossa Senhora, Maria. Né? Tirou Macabeus, fala da intercessão dos santos, fala de Nossa Senhora também. Tirou Judite, fala da intercessão dos santos. Né? Tirou Eclesiástico 24,18, fala com toda clareza: a mãe do belo amor, aquele que recorre a mim, né, herda os frutos que são mais doce do que o mel, mais doce do que o favo de mel. Aqueles que recorrem a mim, o diabo tirou. Fala do grande poder de intercessão de Nossa Senhora. Fala também da educação de pais e filhos, da sabedoria, né? Que Maria, ela é intercessora da sabedoria, tirou o livro da sabedoria também. Jesus é a sabedoria encarnada e sem Maria ninguém chega a Jesus. Então o diabo fez isso na Bíblia deles. 6 é a imperfeição dentro da palavra de Deus. A Bíblia protestante, ela tem 66 livros. Então ela é imperfeita 2 vezes. 2 vezes. Só falta mais 6 para ela ser toda diabólica. Mas ela não é, porque tem algumas verdades lá. Mas ela é imperfeita 2 vezes, ela é satânica, diabólica. Todas, sem nenhuma exceção. Só um exemplo para vocês verem. Nas bodas de Caná, no Evangelho de São João, capítulo 2, versículo de 1 ao 12,
diz assim, Jesus diz para Maria, mulher, o que queres de mim? Ainda não chegou a minha hora. Jesus faz uma pergunta doce, amabilíssima para a mãe dele, para a nossa mãe. E mesmo chegando a hora dele, ele faz aquele grande milagre. E Maria nem precisou responder para ele, porque o pensamento de Nossa Senhora com o de Jesus é um só. Com Jesus é um só. Porque o Espírito Santo que habita em Maria é o mesmo de Jesus. Maria é uma só com o Espírito Santo de Deus. Isso é palavra de Deus. No Evangelho de São Marcos, capítulo 10, versículo de 6 ao 12, diz assim, o homem e a mulher se unirão, e os dois não serão mais dois, mas uma só carne. O que Deus uniu, o homem não separe. Se o homem repudiar a mulher repudiar o homem, jamais poderão contrair outro relacionamento. Caso contrário, estará adulterando contra o primeiro e primeira esposa e a primeira esposa. Evangelho de São Mateus 19, 9, diz que só pode se separar em caso de prostituição. O que Deus uniu, o homem não separe. Então veja só, e é o esposo que concebe a esposa para quê? Para gerar filhos. Maria foi concebida pelo Espírito Santo. Então, não tem como negar que Maria não seja a esposa do Espírito Santo, que Deus uniu, o homem não separe. Nós somos o templo do Espírito Santo, somos pecadores. Maria não. Ela não tem nenhum pecado. Ela é uma só carne com o Espírito Santo. Então, de modo, quem nega Maria, quem zomba de Maria, fala que Maria não é mãe de Cristo, fala que Maria não é sua mãe, já negou o Espírito Santo. Negando o Espírito Santo, já negou o Pai. Já negou o Filho, porque o Espírito Santo tanto procede do Pai como procede do Filho. Pai, Filho e Espírito Santo. Um só Deus em pessoas três. Eles não se separam. Então, quem nega Maria, negou o Espírito Santo, já negou o Pai, já negou o Filho. Porque o Espírito Santo não separa. Evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículo 33. Jesus diz, aquele que me renegar, eu renegarei diante do Pai. Então veja só, quem zomba de Maria, quem renega Maria, diz que não é mãe de Cristo, não é sua mãe, já negou o céu, vai para o inferno mesmo se não se converter. É palavra de Deus, não é minha. E veja que esse miserável desse pastor aí, falso pastor, desse discípulo de Satanás, olha como é que ele fala de nós aqui. Veja só, preste atenção. Mas antes disso, eu vou falar para vocês de duas músicas diabólicas que tocam aí há muito tempo. Tem uma música de Regis Danese, tocou muito tempo e ainda toca hoje, que fala como Zaqueu eu quero subir o mais alto que eu puder, só para te ver, só para te ouvir. Jesus já fala o contrário, desce daí, Zaqueu, para você me ver, para você me ouvir. Né? Você tem que estar aos meus pés, de joelho aos meus pés. O protestante fala que ele tem que subir. Não chega Jesus não. E a queda deles vai ser grande. E a queda deles, com toda certeza, se não se converter, vai ser direto para o inferno. Vai ser direto para o inferno. Tem a música também do tal Anderson aí, e João Viela, que fala assim, o pecado não consegue esconder a marca de Jesus que está em você. Olha aí. Veja que miséria. Se é o pecado que nos desfigura, que tira-nos a imagem e semelhança de Cristo, que nos leva ao inferno, e essa música incita, né? A pecar. Ela incita a pecar, né? Porque ela está dizendo com toda clareza, se é uma mensagem subliminar, como essa que fala de Zaqueu também quer subir. O que está dizendo aí? Pode pecar à vontade. E quem compactua com obras infrutuosas das trevas, com o protestantismo, o diabo, a primeira coisa que ele faz é cegar a pessoa, tira toda a sua visão espiritual e coloca ela em estado de inconsciência. E outroras, o subconsciente, que tem muitos dentro da Igreja Católica aí que tem subconsciente, que são pedra de tropeço na vida de outras pessoas. São esses que vivem compactuando com esse tipo de música protestante e obra de protestantismo também. Não sou contra o protestante de maneira nenhuma, pelo contrário. Pelo contrário, eu prego para que ele se converta. Eu sou contra o protestantismo porque eu já fui protestante também. Eu já fui da Assembleia, que eles falam de Deus, que não é, porque a tradução de Assembleia é católico, vocês podem estudar isso. Né? Porque a Assembleia, essa palavra de origem grega, que ela vem da palavra da junção de kata, olos, kata junto, olos, todos juntos, que dá a Assembleia Universal. E essa junção dá-se católicos com K, de origem grega, latinizada católicos com C e traduzida católicos. Então, olha como é que o diabo zomba deles. Eles falam Assembleia, né? Assembleia, a tradução de Assembleia é católica. Então, falando na católico de Deus, a igreja deles, né? Igreja católica de Deus. Eles zombam do católico, o diabo está zombando deles. Aqui lá não é igreja católica de Deus, não. É de Satanás. Então, veja só. O que esse maldito aí fala? Misericórdia, Senhor. Misericórdia. Que de agora em diante ele passa a ser bendito. Esse miserável ruim.
Ele fala com toda clareza ali, que nós somos protestantes, se vocês prestarem atenção nesse vídeo aí. E ele fala com toda clareza também que nós é que menosprezamos Maria alguns e outros elevam Maria demais. Porque quando ele fala assim, ele fala, por que ele está dizendo isso? Ele está dizendo porque quando nós falamos que Maria é virgem, nós estamos menosprezando Maria porque ela não é virgem. Ele falou com toda clareza aí, Maria não é virgem. Ela coabitou com José e ela não pecou não, ela teve relacionamento com José sexual, ele fala com toda clareza. E ele não fala nem José, ele fala Zé. Olha só como é que o diabo faz. O diabo em tudo ele tenta reduzir as pessoas. E usa desse jeito aí. E olha que esse pastor aí, ele está embriagado, vocês podem prestar atenção. Não digo que é de cachaça não, mas está embriagado por Satanás. Olha a conversa dele para vocês verem. Olha o que esse miserável fala. Que Maria não pecou não. Que Maria é adúltera, que ela adulterou contra o Espírito Santo, coabitando com José. Se Maria é adúltera, o que Jesus é? Um adúltero. E ele fala com toda clareza ainda mais aí. O que ele diz aí? Maria não é mãe de Deus. Ele fala com toda clareza que Jesus não é Deus. Ele fala bem assim, como pode uma pessoa mais velha, como pode uma pessoa ser mãe de alguém mais velho? Ele está referindo ao Pai. O Pai, o Filho e o Espírito Santo é um só Deus. Ele está falando com toda clareza aí que Jesus não é Deus. Com toda clareza, Jesus não é Deus. Que o reino de Deus é dividido. O Pai é uma coisa, o Espírito Santo é outra, o Filho é outra. E quem é assim é Satanás. Então ele está tratando Jesus como o próprio demônio. Ele está falando com toda clareza isso aí. Presta atenção nessas mensagens subliminares aí, como é que o Satanás é astuto. Ele fala isso com toda clareza. Tá? Então ele está dizendo que Maria é adulta, Jesus é adulto, Jesus é o próprio demônio. Ele está dizendo isso aí. Preste atenção aí. O que o demônio está fazendo na cabeça desse homem aí? Que aí quem está falando nele é o próprio diabo. Aí ele está seduzido por Satanás. Não tenha dúvida disso não. Né? E ele fala com toda clareza, Maria não é mãe de Deus. Então, Jesus, ele é Deus, então ele está falando que Jesus é um monstro. Jesus é uma mutação. Porque o que ele está falando aí? Que Jesus é mais velho do que Nossa Senhora? Ele falou com toda clareza, como pode uma pessoa mais velha, uma pessoa ser mãe de uma pessoa mais velha? O que ele está falando então? Que Jesus é mais velho do que Maria? Jesus é uma mutação, Jesus é um monstro? E quem é isso? É Satanás, que é um monstro. E assim está querendo se igualar. Olha aí, e usa esse miserável aí para falar isso. Ainda fala que nós somos protestantes. Presta atenção nessa mensagem desse falso profeta aí. Falso profeta. Mas para refutar tudo isso, pastor de Satanás, eu vou mostrar para você dentro da palavra de Deus que Jesus é Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo é um só Deus. Um só Deus. Vou mostrar para você aqui. Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 1. Veja só o que diz aqui no Evangelho de São João. No princípio era o verbo. Verbo o quê? Palavra de Deus. No princípio era o verbo. Era só palavra de Deus. E o verbo estava com Deus. Jesus estava com Deus. Era só palavra. O verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Jesus era Deus. Jesus é Deus. Isso aqui é que está dizendo no Evangelho de São João. Mas para confirmar, porque a palavra de Deus, tudo ela tem confirmação. Você pode ver dentro da palavra de Deus que um capítulo e um versículo ele se confirma em outras passagens também. Tá? Porque o 3, 3 significa o próprio Cristo. Pai, Filho e Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo. Pai, um Deus. Jesus, um Deus e Espírito Santo, outro Deus. 3 em um só Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. Que significa o 3? Santidade, confirmação e providência. Então veja só, vamos lá Isaías, capítulo 9, versículo 5. Mas eu vou falar do 6 também. O diabo, tudo ele se coloca maior do que Jesus, Satanás, e não é nada. Veja só, o número de Cristo é 3, Satanás 666, ou seja, é o dobro, 6 e se repete 3 vezes. É o número de Lúcifer. A Bíblia protestante, como eu disse para vocês aí, ela tem 66 livros, imperfeita 2 vezes. Imperfeito 2 vezes. Ah. Então vamos lá. Isaías capítulo 9, versículo 5. Diz assim, porque o menino, falso profeta, preste atenção aqui, o menino não ele não é mais velho do que Nossa Senhora, um menino nasceu
Um filho nos foi dado. Ele recebeu o poder sobre seus ombros e lhe foi dado este nome: Conselheiro Maravilhoso, Deus Forte. Conselheiro Maravilhoso, Deus Forte. Esse menino Jesus, ele é Deus forte. Você diz que Jesus não é Deus? Que Maria não é mãe de Deus, seu miserável? O que a palavra de Deus está dizendo aqui? Mas Jesus fala com toda clareza também no Evangelho de São Marcos, capítulo 4, versículo de 10 ao 12, 33 e 34. Só aos meus discípulos eu ensinarei a minha palavra em particular. Aqueles que não são mesmo vendo não vejam, e aqueles e mesmo ouvindo não ouçam, para que não se convertam e não sejam perdoados os seus pecados. Evangelho de São João, capítulo 19, versículo 25 ao 28. Jesus disse: Mulher, eis aqui o teu filho. E diz para o discípulo: Eis aqui a tua mãe. E o discípulo leva a mulher para casa, Maria para casa. Só é discípulo de Deus quem é filho de Maria, e só é filho de Maria quem é filho de Deus. E todo discípulo de Deus leva Maria para casa. Quem não é zomba de Maria e está zombando do próprio Cristo. Gálatas 6, 7. De Deus ninguém zomba. Não vos iludais, de Deus ninguém zomba. É o diabo que está zombando de vocês. Se vocês não se converterem, vocês vão tudo para o inferno. Essa é a palavra de Deus. Então, Conselheiro maravilhoso, Deus forte, Pai para sempre, Príncipe da paz. Viu, seu miserável? Que Jesus é Deus? O reino de Deus não é dividido, não. É Satanás que faz divisão. Mas vamos mais um ainda. Carta de São Paulo a Tito. Capítulo 2, versículo 13. Vamos lá. Mais um para você, miserável. Você comprar uma Bíblia boa mesmo, compra uma Bíblia de Jerusalém e joga essa no lixo, queima essa Bíblia de vocês, queima todas. Eu tenho algumas aqui que eu estudo elas. Protestantismo, todas é diabólica, todas satânicas, todas. Então vamos lá. Aguardando a nossa bendita esperança, a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. A manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Jesus é o que então, miserável? Você está falando que Jesus não é Deus, que Maria não é mãe de Deus. Ela é mãe de quem então? Pode um filho nascer só de um pai, miserável? Tem jeito? O único órfão que existe no mundo é Satanás, que está fazendo vocês igualzinho a ele. O próprio Deus tem família, porque o reino de Deus, tanto no céu como na terra, é família. O próprio Deus tem família. Você se coloca maior do que Deus, maior do que Jesus. Vocês são piores que os fariseus e os saduceus. E eles não zombavam da mãe deles, e vocês zombam, seus miseráveis. Você se coloca muito maior porque Jesus tem família e nos deu Maria também como mãe. E você só quer ter Deus como pai. Um filho não nasce só de um pai, não. É impossível. Só Deus é que salva, eu só quero ele. Você nem chega perto de Deus sem a mãe. Os próprios 10 mandamentos já falam honrar pai e mãe. O próprio Cristo vai fazer um mandamento desse e ele não vai honrar o seu pai e a sua mãe, não? Miserável, ruim. Se converta, senão vocês vão para o inferno, miserável. Volte para a igreja católica, a sã doutrina. A única. Vocês vivem na fornicação, seus miseráveis, porque o casamento de vocês não vale nada, não é sacramento. Fornicação, Gálatas 5, 19, 21. Quem praticar essas obras não herdará o reino de Deus. E vocês assim faz. Se vocês não se converterem, vai tudo para o inferno mesmo. Isso é a palavra de Deus. Você viu o que está dizendo aqui agora, né? Você viu, né? E vocês aí tentando inverter, né, seu falso profeta? Seu anticristo? Seu discípulo de Satanás? Se converta e passa a ser discípulo de Deus? De Deus ninguém zomba. Aí você comete essas blasfêmias, esses pecados horrorosos, zombando de Deus, zombando de Nossa Senhora, chamando Nossa Senhora de adúltera, chamando Jesus de adúltero, né, de monstro. E ainda vem distorcer a situação falando que nós somos protestantes. É que nós que zombamos. Vocês pecam e ainda vem querer jogar a culpa em nós, são desgraçado ruim. Toma vergonha nessa cara sua. E quem compactua com a obra do protestantismo já é um protestante. E é assim que o protestantismo está difundindo a cada dia mais. Uma igreja abrindo atrás da outra aí por causa desses pobres almas assim como eu fui. Por falta de conhecimento entra nisso. Vê um vídeo de um desgraçado desse aí e acredita aí nessas misérias, porque poucos conhecem a palavra de Deus. E cai nessa miséria aí, como eu mesmo caí um dia. E a palavra de Deus fala com toda clareza. Fala com toda clareza. Josué de 1 a 4. Meu povo
Oséias 4:6. Meu povo se perde por falta de conhecimento. E é por falta de conhecimento, seus miseráveis, que você está praticando essas obras aí. Você está se perdendo porque você está praticando o quê? Usando a Bíblia de Satanás. Se esses livros não fossem de Deus, Jesus veio denunciando o pecado. Ele mesmo tinha denunciado esses livros e esses capítulos aí desses outros livros e outros versículos, porque ele veio denunciando o pecado. Ele mesmo tinha falado, isso não é do meu pai. Vocês largaram de seguir a Cristo e foi seguir a Satanás. Mas vocês zombam de Maria, sabe por quê? Gênesis 3,15 é a única que esmaga a cabeça de Satanás. E quem zomba de Maria, Satanás faz festa na sua vida, porque já negou o céu. Evangelho de São Mateus, capítulo 9. Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículo de 15 a 20, diz assim, dos falsos profetas. Vou mostrar para você também, seu miserável, que você é um falso profeta. Você está sendo profeta, é de Satanás mesmo. Veja só o que fala aqui. Olha aqui, ó. Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós disfarçados de ovelha, assim como você, miserável. Mas por dentro são lobos ferozes. Pelos seus frutos os reconhecereis. Podem colher-se uvas dos espinheiros ou figos dos cardos? Do mesmo modo, toda árvore boa dá bons frutos, mas a árvore má dá frutos ruins. Uma árvore boa não pode dar frutos ruins, nem uma árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. É pelos seus frutos, portanto, que os reconhecereis. Assim é você, miserável. Vai ser lançado no fogo, no inferno, na hiena, se você não se converter, falso profeta. Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículo 42, diz assim: Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Bendita, Maria é bendita primeiro, Jesus é bendito depois. Maria não é maior que Jesus, mas Jesus está pedindo, antes de me bendizer, bendiz a minha mãe. Bendito significa bem, dizer significa falar, suplicar, louvar e agradecer bem. E antes de fazer isso, de bendizer a Jesus, nós temos que bendizer a quem? A Nossa Senhora. Do mesmo modo que Maria é bendita, Jesus é bendito. Jesus é um qualquer. Se ele fosse um qualquer, Maria seria um qualquer. Maria seria um qualquer. Maria não foi escolhida, ela já existe desde antes, assim como o próprio Jesus. Está no Evangelho de São João, capítulo 17, versículo 5, que diz assim, Jesus diz, Pai, glorifica-me junto de ti com a glória que me deste antes que o mundo existisse. Qual que é a glória que Deus deu a Jesus? Nossa Senhora. Então ela já existe antes. Para ela ter sido escolhida, teria que ter mais e não tinha. Assim como o próprio Cristo, porque Deus já sabia que Eva ia pecar. Por isso que já tinha Maria. Não foi escolhida. Para mim escolher algo tem que ter mais. Ela não foi escolhida. Jeremias 2,11 fala com toda clareza que Maria é a glória de Deus. Está escrito com maiúsculo. Ezequiel 44, de 1 a 4, fala que Maria é a glória de Deus. Está escrito com maiúsculo. E ainda diz mais. Que Maria é jardim fechado, lacrado, virgem puríssima até hoje. Sempre foi e sempre será. Onde Jesus entrou e saiu, por onde ele entrou e saiu, jamais ninguém entrou e nem saiu. Lá fala sobre isso, pórtico, vestíbulo. Estudem sobre isso, que vocês vão ver. Cântico dos Cânticos 4:12 também fala do mesmo jeito. Virgem. E você, miserável, diz que não. Diz que ela tem outros filhos. Perdão, você não disse outros filhos, né? Mas diz assim. Claro que você diz de maneira subliminar. Mas a maioria fala que Maria tem outros filhos. Não tem, miserável. Não tem. A palavra de Deus fala o contrário aí. Então veja só. Apocalipse 7:8 diz assim. Os anjos falam, clamam dia e noite sem cessar. Santo, santo, santo. Aquele que era, aquele que é e aquele que virá. Santo 3 vezes. Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus é santo 3 vezes. Mas 3 em um só Deus. Um só Deus. A palavra de Deus está dizendo aqui. Uma árvore má, ela não pode dar bons frutos. Se Maria fosse pecadora, e Jesus é o fruto do seu ventre, como está aí no Evangelho de São Lucas, capítulo 1, 42. Jesus é fruto do ventre de Maria. Se Maria fosse pecadora, como a palavra de Deus está dizendo aqui em São Mateus, uma árvore má não pode dar bons frutos. Então, se Maria é pecadora, Jesus é pecador. Então, vocês estão chamando Jesus de pecador, seus miseráveis. E a palavra de Deus fala do mesmo jeito. Uma árvore boa não pode dar frutos ruins. Jesus é santíssimo. Fruto do ventre de Maria. Então, o que Maria é? Santíssima. Se ela não fosse santíssima, ela não poderia ter gerado
Jesus? É a palavra de Deus que está dizendo, seu miserável? É a palavra de Deus. Vocês dizem que Maria não intercede por ninguém? A palavra de Deus aqui já fala o contrário. Jesus é fruto do ventre de Maria. Meu irmão, para mim colher um fruto, aonde que eu tenho que ir? Se eu quero uma manga, por exemplo, onde é que eu vou colher essa manga? Eu não tenho que ir no pé da manga para pegar a manga ou ela vem até mim? Jesus é fruto do ventre de Maria, a videira verdadeira. Fruto do ventre de Maria. Então, para mim ter Jesus, aonde que eu tenho que ir? Tem que pedir a intercessão de quem? Quem foi que gerou ele? Ele é fruto de quem? Então tem que ir a Maria. Sem Maria não tem jeito. Ninguém tem a Jesus. E é o próprio Cristo que diz. Eu vou citar três, eu já citei 2 exemplos da intercessão de Nossa Senhora, e vou, não, eu vou citar mais um ainda. No Evangelho de São João, capítulo 2, versículo de 1 a 12, diz assim: Maria estava lá, as bodas de Caná. Maria estava lá, Jesus e seus discípulos também foram convidados, ou seja, Maria foi convidada antes, Jesus e os seus discípulos também foi convidado. Ué, Joás, mas Maria é melhor que Jesus? Não, é Jesus que está dizendo aí. Antes de me convidar para o seu casamento, para entrar no seu casamento, antes de me convidar para entrar na sua vida, que casamento significa união, convide primeiro a minha mãe. Antes de convidar aos santos, antes de pedir a intercessão dos santos, primeiro a intercessão de Maria. Convide ela primeiro, para vocês me terem na sua vida, no seu casamento, para me unir a vós, primeiro a minha mãe, porque nem orar e nem pedir, vós sabe como convém. Isso é a palavra de Deus que está dizendo tudo isso, meu irmão. Eclesiástico 24, 18 fala com toda clareza: eu sou a mãe do belo amor e do belo temor. Aqueles que recorrem a mim, colhem os meus frutos, que são mais doces do que o mel, mais doce do que o favo de mel. A intercessão de Nossa Senhora, seu miserável. Preste atenção em tudo isso. Podem colher uvas de espinheiro? Tem jeito? Se Maria não fosse santa, Jesus seria santo? A palavra de Deus que está dizida aqui. E vocês zombam de Maria. Mas é o diabo que está zombando de vocês. E vocês vão tudo para o inferno se não se converter. Passa esse vídeo para frente, meus irmãos, para desmascarar esse falso profeta de Satanás aí. Passa para frente esse anticristo, para desmascarar esse vídeo dele aí. Para cair a máscara desse miserável. E para que ele se converta também, que Satanás seja desmascarado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Tudo por Jesus e nada sem Maria. Nada sem Maria e nada sem Maria. Ficamos selados em um Deus todo-poderoso e misericordioso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem todos com Deus, meus irmãos, e até a próxima.